Oi, eu me chamo Juarez Calil Alexandre, sou nutricionista, professor do curso de nutrição do IESB. A gente está chegando ao fim dessa jornada. Nós já conversamos sobre comida de verdade, já falamos sobre educação alimentar e nutricional no currículo escolar, falamos sobre publicidade. Acho que está cada vez mais claro que a alimentação é um processo social complexo, elaborado, multidimensional e que afeta nossas vidas. A alimentação é muito mais do que comer nutrientes. O professor Inês já falava disso no primeiro vídeo com a gente. Então a gente precisa perceber que se o nosso público nesse momento é principalmente de crianças, essas crianças estão inseridas em uma família de onde vem o seu hábito alimentar. Elas já estão inseridas no meio e certamente já são muito influenciadas pelo meio e pela publicidade. Mas a família é para ser o berço desse referencial alimentar. É da família que ela vê aonde se compra, de onde vem a comida, o que se compra, como se prepara, como se organizam as refeições, como se relaciona a alimentação com os eventos do dia a dia, com datas comemorativas, com o passar dos anos, com as estações, com as regiões do Brasil, com quando ela viaja. Todo esse referencial ela traz de casa. E a escola precisa refletir isso que acontece na família. As atividades de educação alimentar e nutricional na escola ou em sala de aula, elas precisam de alguma forma resgatar o que acontece em casa. Nós temos que partir a reflexão do processo pedagógico daquela bagagem que a criança já traz. E essa bagagem é a vivência da família. De alguma forma a gente precisa explorar isso, conhecer, provocar, entender como é que isso se dá. Quais são as receitas que acontecem em casa? Essas receitas podem ser exploradas na aula de português, na aula de matemática, na aula de história, enfim. Se nós temos conteúdos, componentes curriculares que organizam essa atividade didática, esses componentes curriculares podem dialogar com esses referenciais familiares de diferentes formas. E então, a criança vai podendo ressignificar esses processos. Na hora que esses símbolos aparecem, que todo esse referencial que a criança tem de casa aparece em sala de aula, o assunto se torna muito mais atrativo, muito mais interessante. E naturalmente ele vai voltar para casa. Então, se a atividade pedagógica reflete o referencial doméstico, essa atividade pedagógica também vai refletir em casa. E a família vai saber, e deveria saber, do que acontece na escola. O que a criança está aprendendo sobre alimentação. Se a alimentação em casa é pauta quando fala de padrão de beleza, se fala de estética, se existe um referencial afetivo, a criança pode, de alguma forma, verbalizar isso e tornar isso mais evidente, mais claro para a família. E a família pode ir percebendo, inclusive, que existe um padrão alimentar na escola. A alimentação escolar ela também tem o seu padrão, assim como a casa tem o seu. De alguma forma, isso pode começar a se alinhar. Então, a compra da agricultura familiar na escola pode refletir para o que acontece em casa. E vice-versa. O que a criança traz para a escola de alimento, ou o que ela está disposta a comprar, se ela for autorizada a isso, o que acontece na escola quando tem festinha, tem que de alguma forma se alinhar com o que está em casa. Não é nem tem que, mas são possibilidades. E essas possibilidades tendem a compor uma jornada de aprendizagem para essa criança muito mais criativa, proveitosa e que tem a ver com um desenvolvimento da sua autonomia, da sua identidade. E dessa forma, todos ganham. Essa é a minha provocação para vocês hoje. Olhem o guia alimentar quando ele fala de obstáculos e quando ele fala de possibilidades para esses obstáculos. Quando ele fala de comer como um processo de comer junto. Explorem o guia alimentar. Explorem quando o marco de referência de educação alimentar e nutricional fala que a gente tem que promover a culinária, o autocuidado e a emancipação. Esses são pontos fundamentais. E eu espero que essa jornada seja boa para todos. Obrigado.